Ok, quais são os vinhos mais vendidos no mundo? Uma pergunta simples, geralmente, e a resposta também será, tá? Geralmente uma das questões que o marketing faz a nível mundial é exatamente ter a comparação e a referência de alguém famoso ou da referência de uma premiação de uma determinada vinícola. Então nós estamos a falar exatamente com a relação direta do marketing. A estrutura de marketing nas vinícolas e na estrutura do comércio do próprio vinho faz muitas vezes a referência a alguém famoso ou em relação a uma premiação de um determinado vinho feito em sequência em vários países. Há a questão das avaliações às cegas, o que de alguma forma tem todo aquele mistério, aquela parte técnica de demonstração e de avaliação que muitas vezes não é coincidência, mas sim a questão de referência e qualidade do produto perante a degustação de técnicos, de enólogos e muitas vezes de sommelier que fazem essas avaliações às cegas, ou seja, sem verem exatamente o rótulo, seguindo somente as mestrias de determinadas referências que eles dão exatamente para quais os vinhos a avaliar em determinado ano ou de determinado ano ou região. Portanto, nessa sequência verão que essa informação será sempre atualizada perante qual o melhor vinho ou os vinhos mais vendidos no mundo perante essas referências. Tem amigos ou algum amigo com dúvidas sobre estas questões, inscrevam-se lá no meu canal e vejam estas e outras situações para quebrar tabus sobre o mundo do vinho. Venham daí. (1048) Omar Khayyam e o Rubaiyat. Estou a falar estrangeiro. Omar Khayyam, um árabe, em 1048, foi um dos grandes cientistas para a sua época, o qual, de alguma forma, fez e refez um calendário árabe muito mais preciso que o do gregoriano. Mas lá está. O que é que o Khayyam tem a ver com o vinho? Rubaiyat foi o livro de versos e quadros que ele elaborou a salientar e a valorizar essa bebida que era o vinho. Bem, um pouco incongruente, visto que os árabes e os muçulmanos, islâmicos principalmente, têm essa questão da proibição ou do pecado de beber álcool. Mas, lá está, Khayyam teve, como ele, outros árabes, revoltaram-se contra esse princípio de beber esse licor dos deuses. Lá está, Rubaiyat, um livro de versos foi elaborado em 1048 por um árabe a valorizar esse licor dos deuses. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa de Uvas e Personalidades, onde lá está, histórias que de alguma forma se tornam e serão sempre contemporâneas. Então, sigam no meu YouTube, João Carlos Farrapa de Uvas e Personalidades, e apanhem e agreguem e assimilem estas e outras histórias que, de alguma forma, cada garrafa traz uma história, cada uva uma personalidade.
Olá, meu nome é Fabiana e eu vim aqui convidá-los para prestigiar a nossa entrevista no programa Uvas e Personalidades. Então hoje vamos falar da relação entre os irmãos Courvoisier, o cognac e Napoleão Bonaparte. Os irmãos Courvoisier, já do século XIX, já forneciam Versailles com o seu líquido precioso, que seria o cognac e brandy. Só que tornaram-se mais conhecidos pela referência de Napoleão. Porquê? Consta que no seu percurso para o seu exílio, para a ilha de Santa Helena, Napoleão passou pela loja dos irmãos Courvoisier e fez uma encomenda de bastantes barris de cognac, exatamente para, de alguma forma, afogar as mágoas no seu exílio, que iria durar de 6 anos, na ilha de Santa Helena. Posteriormente, o cognac dos irmãos Courvoisier ficou exatamente conhecido com um upgrade, digamos assim, de publicidade, de o brandy ou o cognac de Napoleão. Lá está, mais uma história, de alguma forma, alguém de referência valoriza uma marca e lá está, há uma referência que expande a retificação e a denominação de uma marca, que é uma marca registada que os irmãos Courvoisier não deixaram escapar. Então é assim, como veem, mais uma garrafa, mais uma história, e acompanha estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, de Uvas e Personalidades, onde de alguma forma eu tento assimilar algo comum na história, antepassado e contemporânea, através de personagens, uvas e, como eu costumo dizer, cada garrafa uma história. Assim sendo, não percam o próximo episódio. Ok, e agora viremos então, fomos convidados, tivemos o privilégio de ser convidado pelo Sr. Renato Adur, um dos fundadores aqui da Vinícola Araucária, onde hoje está a inaugurar toda a nova área com as entidades oficiais do Estado e também aqui da região de São José dos Pinhais e Araucária. Foi uma estrutura, estamos a falar de uma ampliação, estamos a falar com o grupo Slaviero também a dar um suporte enorme a esta estrutura que é a Vinícola Araucária, e então estamos a ver o quê? Grandes passos, a evolução do turismo aqui na Araucária. E como eu costumo dizer, vamos mostrar o que de bom e de melhor há aqui no Brasil, lá para fora. Acompanhem nas imagens seguintes toda a evolução de antes, como nós visitámos, ainda estava, como eu digo, na casca, e depois vejam posteriormente o que o investimento de Renato Adur, Vinícola Araucária e Slaviero fizeram em parceria. Acompanhem lá. Bom, a luz está ruim, como ela disse, mas está tudo muito bem. Estamos a ver aqui o investimento da Slaviero juntamente com o Renato Adur, aqui da Vinícola Araucária, uma estrutura enorme, grandes representações do Estado a nível político e representações oficiais, e para dar o grande salto, tá? Acompanhem lá, vejam o que é que a Slaviero está a fazer em parceria aqui com o Renato Adur para ampliar aqui o turismo na região de São José dos Pinhais. O aeroporto não se ouve nada, possivelmente ouvem ou a grelha azul, tá? A abrir, no caso do Rosé, ou vejam mesmo o pinhão a cair. É tudo o que se ouve aqui neste novo projeto junto com a Slaviero e com a Vinícola Araucária com estes chalés. Acompanhem. Oi! Espero que essa mensagem te encontre bem. Aqui é Carla Farrapa, fundadora do Projeto Além do Salto. Estou em busca de histórias inspiradoras, aquelas que mostram a força humana, que trazem esperança e inspiração para os outros. E por isso quero te fazer um convite. Você topa se juntar ao meu projeto e contar a sua história? Aguardo sua resposta. Carla Farrapa, fundadora do Projeto Além do Salto. Quilo de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 microcolheres de fermento e uma pitada de sal. Misturar no seco. Agora vamos na sequência. Meia xícara de azeite, mas a gente vai a olho. Faz assim a olho, a pipi. Tá? E depois vamos misturar ali com um pouquinho de água morna. Vamos ao processo.
Ok, jogar rápido, uvas e personalidades. E então agora é só uma pequena chamada para vos dar a conhecer algo bem diferenciado. Heráldica. Vocês sabem o que é heráldica? Heráldica nada mais é que é o estudo ou a ciência do estudo dos brasões e armas. Mas qual é a diferença entre armas e brasões e o que é heráldica? Nesse sentido, para explicar estas e outras situações bem interessantes e contemporâneas, com grande profusão de ideias e de nomenclaturas na atualidade, convido-vos então a assistirem à live entrevista que eu tive com Guilherme Rocha, Dom Guilherme Rocha, um heraldista, um estudioso, que estamos a falar de uma ciência que se tem como referência desde o século XI, o início do estudo disso que é a heráldica. A diferença entre brasões, armas e tudo o que vem de uma cultura da Idade Média aqui para o Novo Mundo também, onde se repercute então esse sentimento de herança de raízes heráldicas da velha Europa. Então acompanha lá no meu Instagram, Uvas e Personalidades, a entrevista que fizemos com Guilherme Rocha, heraldista. Acompanha lá. Ok, e hoje aqui no Uvas e Personalidades vamos ter mais uma história. Vamos falar de Wolfgang Amadeus Mozart. Então quem é que o Mozart tem a ver com o vinho? Várias vezes. Estamos a falar de um gênio que desde muito jovem despertou a sua genialidade para a composição musical. Morreu muito prematuramente, aos 32 anos, e Mozart sempre se habituou, teve conhecimento muito jovem dos prazeres da corte. O seu livre acesso a esses prazeres e esse conhecimento ainda jovem fez com que esse livre-arbítrio, ou livre acesso à corte, o desse a conhecer muito jovem os prazeres da vida, no caso de mulheres e vinho. Nessa sequência, compôs de alguma forma, o seu currículo é composto por 650 obras, no qual ele se refere constantemente, ou com uma certa frequência, às belezas da vida, às mulheres e ao vinho. Na questão de Itália, quando ele circulou por Itália, conheceu o vinho Marzemino, o qual foi muito bem identificado na peça de Don Giovanni. De que forma? A peça de Don Giovanni finaliza com Don Giovanni a morrer à mesa com uma taça desse Marzemino. Pronto, lá está. Se quiserem de alguma forma lembrar-se de Dom Juan, dos apetites e das curiosidades dos quais teve conhecimento Amadeus Mozart, vejam lá, conheçam a uva, sirvam-se e pensem em Don Giovanni e em toda a sua obra de 650 obras de Mozart, em que uma delas é servido o Marzemino. Estas e outras histórias vocês encontram no meu YouTube, tá? Foi mais uma história e é o que eu repito. Cada garrafa tem uma história e nada do que foi passado pode ser atual e pode ser contemporâneo. Então inscrevam-se no meu canal e até uma próxima história. Tchau, tchau. Então, o jogo rápido de uvas e personalidades é só para vos convidar a uma pequena discussão em uma live que eu fiz lá no meu Instagram, tá? Acompanhem uvas e personalidades, onde de alguma forma demonstrei uma tese de que o vinho e a presença do vinho desde a origem dos tempos de alguma forma influenciou social, financeira e politicamente toda a evolução da humanidade até à atualidade. Sabem porquê o vinho estava nas sessões de fóruns romanos e gregos acompanhados com água durante as discussões políticas? Seria para amenizar o ambiente? Porque é que na Segunda Guerra Mundial Winston Churchill disse que deveriam os ingleses ajudar a França para travar as forças invasoras alemãs para os ajudar, mas aquele do Winston Churchill disse que não é pelos franceses, mas sim pelo champanhe. Sabem porquê? Quais foram as influências de alguma forma houveram a nível cultural e socioeconómico nesses países? Acompanhem lá nessa live que eu fiz no Instagram, tá? Ou as influências do vinho social, financeiro e económico dos países na contemporaneidade. Acompanhem lá. Ok, então vamos então a mais um Comidas da Terrinha. Hoje vamos falar de uma sobremesa portuguesa, pudim Molotov.
Ok, tem uma referência a algo exclusivo, mas já vamos então rever de onde é que vem a origem e de onde é que veio a confusão. Estamos a falar então de Crimeia, tá? Estamos a falar da Guerra da Crimeia do século XIX. Estamos a falar de uma origem do pudim que na altura tinha o nome de Malakov. Malakov era uma sobremesa ou um pudim feito com as claras dos ovos que eram aproveitadas dessa sobremesa nessa fortaleza de Malakov, na Crimeia. Houve um conflito, tá? Houve uma guerra naquela região em que esse forte, repito, Malakov, foi ocupado pelos franceses na Guerra da Crimeia no século XIX. Posteriormente foi-se produzindo esse pudim na região e de alguma forma prolongou-se esse pudim até que de alguma forma houve uma situação política na antiga União Soviética onde um político de nome Molotov, tá? Tinha esse nome na clandestinidade, um político, um ideologista soviético, na altura tinha na clandestinidade esse sobrenome de Molotov, também na região. Então de alguma forma deve ter surgido ali uma confusão na tradução do nome da sobremesa a quando da sua expansão da receita para a Península Ibérica. Então, de alguma forma, o nosso pudim Molotov, tá? Em Portugal, é uma sobremesa muito famosa, muito usada agora na época de Natal, poderá ter tido essa transformação do nome através dessa confusão dos nomes, mas lá está, chamava-se Malakov exatamente por ser a sobremesa que era servida nesse forte da Crimeia. E houve essa transição, como nós já contámos. Ora bem, mas como é que nós vamos harmonizar isso no Natal? O pudim Molotov é feito de claras de ovos, tem todo um processo muito interessante e muitas vezes pode ser coberto com o caramelo juntamente com a gema de ovo para fazer uma cobertura muito interessante. Ou então somente o caramelo regado por cima e vai ao forno. Mas como é que vamos harmonizar isso? Lá está. Na mesa nós temos sempre na ceia de Natal para harmonizar ou o vinho da Madeira ou o vinho do Porto. Mas experimentem com o vinho da Madeira, exatamente para dar aquele toque seco, para contrapor o excesso de açúcar, aspas, na produção desse caramelo, onde é confeccionado também, juntamente na harmonização desse pudim Molotov de claras de ovos. Ok, foi mais um Comidas da Terrinha. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, onde vocês podem ver estas e outras receitas para agora para o Natal, ou então durante o ano. Lá está, nós não somos esquisitos nesse sentido, e quando apetecer, nós o fazemos. Estas e outras histórias vão estar lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades, inscrevam-se, é gratuito e lá está, como eu costumo dizer, nada do que é passado tem sempre uma história, será sempre presente e será sempre contemporâneo. Até um próximo episódio. Ok, e hoje aqui no Uvas e Personalidades vamos ter mais uma história. Vamos falar de Wolfgang Amadeus Mozart. Então quem é que o Mozart tem a ver com o vinho? Várias vezes. Estamos a falar de um gênio que desde muito jovem despertou a sua genialidade para a composição musical. Morreu muito prematuramente, aos 32 anos, e Mozart sempre se habituou, teve conhecimento muito jovem dos prazeres da corte. O seu livre acesso a esses prazeres e esse conhecimento ainda jovem fez com que esse livre-arbítrio, ou livre acesso à corte, o desse a conhecer muito jovem os prazeres da vida, no caso de mulheres e vinho. Nessa sequência, compôs de alguma forma, o seu currículo é composto por 650 obras, no qual ele se refere constantemente, ou com uma certa frequência, às belezas da vida, às mulheres e ao vinho. Na questão de Itália, quando ele circulou por Itália, conheceu o vinho Marzemino, o qual foi muito bem identificado na peça de Don Giovanni. De que forma? A peça de Don Giovanni finaliza com Don Giovanni a morrer à mesa com uma taça desse Marzemino. Pronto, lá está. Se quiserem de alguma forma lembrar-se de Dom Juan, dos apetites e das curiosidades dos quais teve conhecimento Amadeus Mozart, vejam lá, conheçam a uva, sirvam-se e pensem em Don Giovanni e em toda a sua obra de 650 obras de Mozart, em que uma delas é servido o Marzemino. Estas e outras histórias vocês encontram no meu YouTube, tá? Foi mais uma história e eu que repito, cada garrafa tem uma história e nada do que foi passado pode ser atual e pode ser contemporâneo. Então inscrevam-se no meu canal e até uma próxima história. Tchau, tchau!